Olá, amados! Como vocês estão? Vamos para mais um encontro nosso aqui no canal Sementes de Vida. Eu sou a missionária Meine Avelino, a serviço do Rei Jesus. E o tema da mensagem de reflexão de hoje é sobre tomar decisões acertadas, como fazer boas escolhas. E todos nós sabemos, a vida é feita de escolhas e há consequências advindas delas. Por isso é tão importante saber decidir e discernir o que é melhor a se fazer diante de qualquer circunstância ou área de nossas vidas, seja no âmbito familiar, financeiro, profissional, emocional e ou espiritual, não é mesmo? Este é um assunto que com certeza é relevante para cada um de nós. Então, vem comigo! Amados, nós leremos daqui a pouco alguns versículos que se encontram no texto do livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Mas antes de passarmos a essa leitura, eu gostaria de contextualizar o assunto desses versículos. Pois bem, os versículos que leremos, eles são um diálogo entre Davi e Salomão, seu filho. Davi, rei de Israel, e Salomão, sucessor ao trono real. Em uma certa ocasião, Davi ele reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, como os príncipes das tribos, os capitães de milhares, os administradores de toda a fazenda dele, os filhos, os oficiais, enfim, os homens valentes. E aí Davi, de pé diante dessa multidão, ele começa a dizer que ele colocou no coração dele edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e que ele tinha feito o preparo para essa edificação. Mas Deus não quis que ele edificasse a casa ao seu nome, porque o Senhor falou que ele era um homem de guerra, tinha derramado muito sangue. Mas mesmo assim, o Senhor não rejeitou a descendência de Davi para a edificação desta casa ao Senhor. E aí o Senhor fala para Davi que o filho dele, Salomão, é que iria edificar uma casa nos átrios do Senhor, porque ele tinha escolhido Salomão e seria como um pai para Salomão. E que ele estabeleceria o reino de Salomão para sempre, desde que Salomão perseverasse em cumprir os mandamentos e os juízos de Deus. Davi, ele explica tudo isso ao povo e perante os olhos de todo Israel, da congregação do Senhor, perante os ouvidos de nosso Deus, ele admoesta ao povo para guardar e buscar os mandamentos do Senhor, para que o povo pudesse viver na boa terra que o Senhor lhes dava. E aí ele fala para Salomão, ele diz diretamente a Salomão essas palavras que passaremos a ler agora. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Nós estamos aqui diante de conselhos de um pai para um filho. No caso, Davi e Salomão, seu filho. E esses conselhos, eles versam acerca da vontade de Deus e da obra do Senhor. E isso já me diz que pais e filhos precisam conversar, dialogar, ensinar, passando de geração a geração, conhecimento sobre a vontade, a soberania, o caráter divino, os valores do reino de Deus. Será que hoje nós vemos isso? Será que nós temos isso em prática em nossas vidas para com os nossos filhos? Mas como vamos admoestar, como vamos orientar, se muitas vezes os próprios pais não têm o conhecimento de Deus? Por isso é tão importante conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E para isso nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos os conselheiros que Deus levanta para nos trazer a palavra. Aqui um exemplo, o canal Semente de Vida. Nós estamos dispostos a trazer
conhecimento da parte de Deus no seu coração. E isso é muito importante, isso faz toda uma diferença para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares. O conhecimento e a sabedoria do alto, que é o que pode nos trazer segurança aqui, tanto nessa vida, quanto também no porvir. E nós percebemos a intimidade de Davi com Deus. Davi era um homem que orava, que salmodiava. Davi tem vários e vários salmos de sua autoria, em gratidão, em adoração, em reverência ao nome do Senhor. Davi, ele faz questão de orientar e aconselhar seu filho Salomão a obedecer ao Senhor, mas de forma voluntária, porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Se somos e estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai. A Ele devemos obediência em amor e fé. E Deus quer o melhor para as nossas vidas. Ele lhe fez, meu amado, minha amada. Ele lhe formou, Ele capacitou você para, com Ele, você ser mais do que vencedor. Porque sem Ele, nós não podemos nada. Mas com Ele, nós podemos todas as coisas. Porque Ele nos fortalece. Olhe só, Jesus é conselheiro. O profeta Isaías nos afirma isso, ele profetiza acerca do nascimento de Jesus, do Filho de Deus, e ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus, ele quer te aconselhar a tomar as decisões certas, que te levarão além, lhe farão próspero e trarão paz à alma, porque ele também é o príncipe da paz. Deus não é Deus de confusão. Ele nos chamou à paz. Você está angustiado, preocupado? Apresente e entregue tudo a Deus em oração. Esse é o segredo. Busque-o de todo o coração. Ele está pronto a te ouvir e responder de várias maneiras. No tempo dele, você verá a resposta se concretizando, porque Deus também trabalha no silêncio, mas nunca toscaneja, o guarda de Israel. Então, aquiete a sua alma, fale com Deus e creia que Ele lhe mostrará a melhor direção e decisão para qualquer situação. Você só precisa deixar de ser tão ansioso e buscar o Senhor com inteireza de coração. Ele é real, Ele está vivo, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso e Ele quer se conectar com você. Ele quer ter essa intimidade para lhe orientar. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, que significa Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tremendo, né? Então, por que você está tão angustiado? Por que se desespera a sua alma? Não, controle as suas emoções. Não deixe que elas lhe controlem. Porque os pensamentos de Deus são muito maiores. Você está vendo aqui, Deus está vendo além. O que você precisa fazer é buscar a Deus em oração, para você receber dele orientação. Santifica a sua vida através de obediência à palavra de Deus e você vai ver a resposta chegar, as bênçãos serem derramadas, a porta se abrir, o milagre acontecer. Aleluia! Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. O Senhor estava no seu passado, Ele está agora no seu presente e Ele já escreveu um lindo futuro para você. Então não tenha medo. Nele há esperança e um futuro que só vale a pena trilhar com Ele. Jó, que era um homem íntegro, temente ao Senhor, que se desviava do mal, que sofreu muito, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele diz uma declaração muito bonita:
Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó disse isso porque ele estava reconhecendo a soberania divina. E o Senhor deseja que você reconheça a soberania dele e entregue-se à sua vontade, à vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita para a sua vida, como diz em Romanos 12:2. Nós vemos ainda em Provérbios 16, versículo do 1 ao 3, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que coisa tremenda! Ou seja, nós temos todo o direito de fazermos planos, mas sabendo que quem tem a resposta certa, quem dá a última palavra é Deus. A resposta certa vem dos lábios dele. O Senhor, ele sonda os pensamentos e os corações. E muitas vezes nós nos enganamos, achando que estamos certos. Então, confia ao Senhor as tuas obras. Apresenta tudo a Ele, porque os teus desígnios vão ser estabelecidos. Se você apresentar a Ele, Ele vai levar a bom termo tudo o que lhe diz respeito. Ele vai conduzir com sua forte e boa mão. A pressa resulta em escolhas erradas. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. E não adianta se apressar, porque você vai pecar. Porque o agir precipitadamente, o nome já está dizendo, está precipitado, ou seja, não foi feito um planejamento, não foi analisado, foi no impulso. Então não haja precipitadamente, porque o melhor é você refletir e pedir a orientação do Senhor para que você não se precipite em nada. Provérbios 24, 5 e 6 também é outro exemplo. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta sua força. E quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nesses versos ele vem falando sobre o homem sábio e ele também vem falando sobre a multidão de conselheiros. O que significa isso? É que Jesus, ele nos dá a capacidade para aconselhar, para discernir, para aprender, para admoestar os outros, para edificar. Então, é muito importante ouvir os conselhos. Claro que você não vai ouvir conselhos de todo mundo, não é assim. Ir perguntando às pessoas não, você tem que pedir a direção a Deus até para quem você vai pedir uma orientação. Mas nós precisamos também trocar ideias, precisamos sim falar com pessoas que sejam amadurecidas, experientes, pessoas nas quais nós confiamos, dão um bom testemunho, de preferência conhecem a palavra de Deus. Então, é importante que nós estejamos atentos aos conselhos sábios. Também diz assim: portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. É o mesmo versículo, sendo que numa outra tradução. É interessante nós trazermos várias versões, porque a Bíblia ela se explica. Então, com uma outra tradução, com a outra versão, que é sinônima, nós vamos compreendendo melhor as Escrituras. E o que é que vem nos dizendo Provérbios 24, que acabamos de ler? É que nós não devemos desprezar os bons conselhos, porque senão vamos acabar mal. Mas aqueles que seguem esses conselhos, eles vão ser recompensados, vão ter um fruto, vão ter um resultado bom, um êxito, porque os ensinamentos das pessoas sábias, elas são como fonte de vida. Muitas vezes ajudam a evitar armadilhas e nós precisamos estar atentos. Também vem dizendo em Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amados, a verdade é que sempre temos algo para fazer, para realizar, para administrar. E o importante é reconhecer que é Deus quem nos capacita e precisamos discernir como agir diante dos desafios e escolhas que vêm em nosso caminho. É fundamental buscar a orientação divina e saber qual a vontade de Deus sobre isso ou sobre aquilo que vamos fazer, que vamos falar, que vamos empreender, seja algo novo ou corriqueiro. Convide o Senhor a estar guiando cada passo seu, cada decisão sua. Ele tem prazer em nos orientar para o bem e nos direcionar aonde Ele quer que cheguemos, para que você desfrute do cumprimento dos bons propósitos dele para contigo. Tudo, amados, deve redundar em ações de graças a Cristo Jesus, que nos faz prosperar secularmente e também em prol do seu reino. Se lembre, você foi chamado por Deus para servir com diligência, ou seja, com cuidado, com zelo e ser bem-aventurado em tudo. Então não aceite menos que isso.
porque Deus tem promessas maravilhosas e respostas de vitória. Amém? Avance e persevere na comunhão com Jesus, para que você saiba ouvir e entender a orientação dele. Os frutos vão vir, os frutos advindos das suas sábias escolhas, com certeza vão lhe trazer alegria e vão glorificar o nome do Senhor, que é totalmente digno. E já que nós estamos falando em escolhas, eu não poderia deixar de lhe dizer que a melhor e mais acertada escolha que você pode fazer é crer em Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Sabe por quê? Simplesmente porque ele é a sabedoria de Deus personificada. Ele é a vida eterna, é o caminho que leva o homem a Deus, é o melhor amigo que aconselha sempre para o melhor. É ele quem te ama e recebe você de braços abertos, porque assim ele morreu na dura cruz e está vivo. Aprove a Deus trazer-nos perdão dos pecados por meio de seu Filho Jesus Cristo. E todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e persevera na verdade da palavra da fé, é salvo em Cristo para a vida eterna com Deus. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca que você é salvo. Deus, ele ama a todos e ele deseja que todos sejam salvos. Mas infelizmente nem todos o serão, porque nem todos vão querer se submeter ao senhorio de Cristo, a deixar que Jesus governe as suas vidas. Em Jesus, ele quer que nós o confessemos como Senhor. É uma declaração pública, audível, de fé e crermos em sua ressurreição para sermos reconciliados com Deus e recebermos a vida eterna. Então você veja que a salvação, ela é simples para nós, porque para Cristo custou um preço muito caro. Preço de sangue, mas ele facilitou tudo para nós. Nós precisamos crer e obedecer, e nele, com a ajuda dele, é possível trilharmos uma caminhada de vitória. Somos pecadores, erramos, mas existe algo chamado arrependimento que nos faz voltar ao caminho, ao trilho. E Jesus, ele nos perdoa, mas precisa realmente haver um quebrantamento e um desejo sincero em obedecer e fazer a vontade dele, em acertar. Então, a salvação é algo profundo, mas é totalmente possível para aquele que crê, para aquele que confessa publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, porque quando nós declaramos, a nossa palavra tem poder. E aí, isso é registrado nos céus. Nós nascemos no cartório de Deus, é registrado nos céus. Nós nascemos para Cristo, passamos de criatura para filho. Oh, coisa maravilhosa. Então, lá em Mateus 10, versículos 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas palavras são as palavras de Jesus. Então, é muito importante que nós façamos esse reconhecimento público aqui na terra, de reconhecer diante de Deus no céu que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Porque quem negar a Cristo também vai ser negado diante de Deus que está nos céus. Isso é muito sério. Então Jesus, ele é o Senhor. É reconhecer isso publicamente, reconhecer a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. É um compromisso com a verdade que não pode ser e nem deve ser ocultado ou negado. Por mais adversas que sejam as circunstâncias, nós precisamos manter firme a nossa fé em Cristo. Confessar a Jesus diante dos homens é nós termos uma fé viva, eficaz, verdadeira e estarmos dispostos a andar em obediência aos mandamentos de Jesus em relação a como vivermos aqui nesse mundo, agradando a Ele e glorificando o seu nome. Que tal deixar aqui nos comentários esta maravilhosa e poderosa declaração de fé? Jesus é meu guia e Senhor. Se isso for a verdade que você quer para a sua vida, então escreva isso aqui nos comentários. Amém? Mas vamos orar agora? Pai de amor e misericórdia, glorificado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós estamos aqui diante de ti, Senhor, orando, unidos, crendo, Senhor, que tu estás ouvindo, escutando e vai nos dar respostas. Respostas de vitória, Senhor.
nos ajudando, nos conduzindo, nos guiando, Pai, por onde quer que andemos. Ó Senhor da glória, visita, Senhor, esta pessoa que declarou a sua vida para Ti, que declarou que o Senhor é o Salvador e Senhor da vida dela, que reconhece que Tu ressuscitaste dentre os mortos, que Jesus é o Filho de Deus e que confessa com a sua boca para a salvação que Cristo Jesus é Senhor da sua vida. Ó Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Perdoa os seus pecados, Pai. Nós repreendemos e anulamos toda e qualquer aliança contrária à Tua vontade na vida desta pessoa, Pai. Que haja libertação, que haja cura, que haja renovo espiritual, Senhor. Ó Pai, também te pedimos, Senhor, o Senhor venha nos ajudando a discernir as melhores escolhas a fazermos diante das intempéries da vida, ou mesmo diante de algumas situações do cotidiano mesmo, Senhor. Mas que nós possamos ser orientados por Ti, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, não nos deixa precipitar em nada. Nos ajuda, nos refreia, nos orienta, fala conosco. Para isso precisamos ter comunhão contigo. Precisamos buscar a Tua face, ouvir a Tua voz, aprender no Teu santo tempo, aprender com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Orar a Ti, Senhor, crendo e sabendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor dará a resposta da Tua maneira, no tempo certo. Ó Deus, mas que o Senhor está atento com os ouvidos às nossas orações e que nós precisamos andar em santidade para que o Senhor ouça e responda, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra. Que cada um aqui seja fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Que seja orientado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é espírito e vida. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém! Que assim seja para a glória de Deus. E aproveite para semear esta palavra de fé aos corações, pois todos nós precisamos de Jesus, de Sua palavra, que faz e fará toda a diferença nas nossas tomadas de decisões, tanto na caminhada do dia a dia, quanto para a vida eterna. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça, bote aí no comentário: Jesus é meu guia e Senhor. Beijo, cheiro, Shell. Amo vocês. Fui!